caminho seguirei como mãe e esposa te honrarei. Minha família é templo de amor. Somos teus, Senhor. Minha gente, começando com tudo aqui no programa Sopra em Nós, já trazendo de cara o lema da família de Santa Terezinha do Menino Jesus: Deus o primeiro a ser servido. Como mãe e esposa te honrarei. Essa é uma das canções que eu canto, né, dentro do álbum da família de Santa Terezinha, em que nós trazemos a espiritualidade de Santa Zélia, mãe de Santa Terezinha, porque hoje o nosso programa está muito especial. Nós vamos olhar para as mulheres hoje e nós vamos falar de um tema muito importante sobre esta realidade que nós estamos vendo na sociedade atual, sobre esta maternidade moderna, né? O medo que as mulheres têm de se abrir realmente para serem mães. Aguenta aí que o programa de hoje tá demais. Eu quero já desejar as boas-vindas a essa galera linda que tá sempre aqui comigo. Rosinho, bem-vindo, meu filho. Tamo junto, ó. Tirou o solo certinho aí. Fala, Jean. Jonas, Sassá. Tamo junto, meu filho. Rapaz. Pensa nos meninos que tocam bem, viu? Esses meninos aí. E como hoje nós vamos falar de maternidade, nós precisamos olhar para a bendita entre todas as mulheres, a escolhida entre todas as mulheres para ser a mãe de Deus, Theotokos, a Virgem Maria. E nós queremos começar esse programa hoje já nos colocando diante do olhar dela, o olhar materno de Nossa Senhora, o olhar de mãe que conhece até o que o filho não mostra, não quer mostrar. O olhar de mãe que consegue perceber até mesmo o que o filho esconde. Nossa Senhora, como mãe e rainha das nossas vidas, ela consegue perceber a dor que está escondida aí dentro do seu coração. E eu peço que Nossa Senhora possa hoje te levantar. Que os braços maternos, os mesmos braços que carregaram Jesus, os mesmos braços que serviam ali na casa humilde de Nazaré, que fazia comidinha para Jesus, que preparava a mesa para São José, porque ser mãe, ser esposa é tão sublime que Deus não quis outra coisa para a maior mulher que já existiu nessa terra, ser mãe e ser esposa. Por isso, Nossa Senhora, eu te peço que a Senhora toque profundamente agora, sobretudo nas mulheres que estão assistindo esse programa agora. Que a Senhora toque naquelas que estão pedindo a graça da gravidez, que estão pedindo a graça da maternidade. Que pela tua intercessão essas mulheres possam alcançar essa graça no programa aqui hoje. Porque Deus não desampara o clamor destas mulheres. Nossa Senhora, eu te peço que a Senhora também possa tocar sobretudo no coração daquelas que se fecharam à vida, que não querem ser mães. Eu peço, Mãe Santíssima, por favor, tira toda a cegueira do coração dessas mulheres. Traz essas mulheres de volta para a sua essência. A essência do que é verdadeiramente ser mulher. E eu te peço nessa consagração que a Senhora acolha todas as nossas famílias hoje. Que a Senhora nos ajude a sermos mais de Deus. Reze comigo com muita devoção. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço toda a vós. E em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, o meu coração, a minha boca, e inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós. E é interessante nós olharmos para Santa Terezinha, porque a mãe de Santa Terezinha, Santa Zélia, ela, não porque ela negava a vida, né? Mas porque ela achava que para ser santo precisava ser totalmente casto no sentido de manter ali a virgindade. Depois que ela se casou com São Luís, ela viveu com São Luís por um tempo sem ter nenhum tipo de relacionamento sexual, porque não existia nenhum tipo de parâmetro de santidade naquela época, né?
século XIX, não existia parâmetro de santidade fora da vida consagrada, da vida religiosa, né? E um diretor espiritual aconselhou Santa Zélia e São Luís: não, vocês precisam viver o relacionamento sexual no matrimônio. Vocês se casaram para gerar. Uma das finalidades do matrimônio é gerar vida. E aí, quando eles entenderam, Santa Zélia e São Luís, os pais de Santa Teresinha, que Deus abençoava, assim, a santidade era possível no matrimônio, vivendo o matrimônio ali, na verdade, gerando filhos para Deus. Santa Zélia então falou que venham tantos filhos quanto a vontade de Deus quiser. E olha que lindo, ela teve 9 filhos, morreram 4, sobreviveram 5 meninas, entre elas Santa Teresinha e também Leônia Martã, que já é serva de Deus. Eu trago aqui este fato da família de Santa Teresinha porque tem muito a ver com o nosso tema de hoje. Hoje a gente vê na sociedade atual que cresce esse movimento de mulheres que não querem ser mães. Umas até falam que se arrependem de ter até optado pela maternidade, né? Algumas chegam a dizer, né? A maternidade acabou com a minha vida, irmã. Não, depois que eu passei a ser mãe, desmontou tudo, né? Acabou com minha saúde, meu tempo, meu dinheiro foi embora, né? Minha força, né? A mulherada fala, né? Meu corpo, e o preço é alto demais, né? É evidente que a gente não pode ignorar as consequências reais da maternidade, de qualquer decisão que a gente toma na vida, gente. Criar um filho exige, é claro que exige, né? Você não tem que gerar o filho e deixar largar o filho largado aí não, né? É claro que existem muitas mães que estão sobrecarregadas, porque não tem apoio, porque estão com dificuldade econômica. Isso a gente sabe, a gente não fecha os olhos para a realidade. A gente não pode desconsiderar esses pontos, né? Mas o grande problema aqui não é essas questões, né? A gente está vivendo numa época em que, acima de tudo, a gente valoriza o conforto. Esse é o problema. Essa autonomia que a gente quer ter para não precisar ter responsabilidade para nada. Essa realização individual que está acima de tudo, né? E que muitas vezes é uma enganação, porque a realização verdadeira, ela parte daquilo que é nossa essência, né? A gente foge do sacrifício hoje em dia. O sacrifício passou a ser visto até mesmo como se fosse um fracasso. Porém, para o cristão, o amor, ele sempre vai custar, e vai custar muito. Santa Teresa dizia: é justo que muito custe o que muito vale, dizia Santa Madre Teresa. Ou seja, não tem esforço que não seja difícil. A palavra já fala, tem que se esforçar. E se não tem esse esforço, é porque não é importante. Já reparou que tudo aquilo que é importante pra gente, a gente rala para conseguir, não tem dó de conseguir, a gente vai para cima, pô. O ser humano está sendo cada vez mais desvalorizado na sociedade atual. Ou seja, já que o ser humano não é importante para mim, eu não me esforço para poder cuidar do ser humano, né? Eu me esforço para outras coisas, aquilo que é importante para mim, né? É muito mais importante para mim outras coisas, o meu individualismo, do que gerar uma vida. E Jesus foi muito claro lá em Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, se alguém quiser vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e me siga, porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Quem sacrificar a sua vida por amor a mim vai salvá-la. Mas o que isso tem a ver, irmã? Tem muito a ver. O amor verdadeiro exige entrega. Foi assim na cruz. Foi assim com Nossa Senhora. Foi assim com todos os santos. A igreja também apresenta essa mesma visão sobre a maternidade. Na carta apostólica Mulieris Dignatem, de São João Paulo II, lá no número 18, se eu não me engano, vai falar assim, que a maternidade, ela implica, desde lá do princípio, uma abertura especial a essa nova pessoa que vem, que Deus quer me dar. Então, perceba a profundidade, gente, a profundidade dessa afirmação. A maternidade começa por uma abertura, e essa abertura, ela vai transformar completamente a mulher. Em outro documento aqui, que é bem muito importante, que é uma exortação apostólica, na verdade, Familiaris Consórcio, de São João Paulo II, ele vai dizer também que o futuro da humanidade passa pela família. Ou seja, quando a família enfraquece, a mulher não quer gerar mais, a sociedade sofre. Ou então gera e larga aí, né? Também tem isso, né? Então, a negação à vida tem aumentado muito na nossa sociedade. Tem outra encíclica aqui de São João Paulo II também, que ele fala muito sobre esses temas, né? Que é Evangelium Vitae,
Ele diz que uma sociedade ela vai ser julgada pelo mundo como trata os seus membros mais fracos, especialmente as crianças que ainda não nascidas. Ou seja, especialmente ali também no número 287 ali, vai desenvolver muito essa questão ali desse documento, né? Vai desenvolver muito essa questão dessa importância da vida. E o Papa, ele vai denunciar aquilo que chama de cultura de morte, que a gente chama hoje de cultura de morte, né? Que é essa mentalidade que deixa a gente como que cegos mesmo. A gente não consegue enxergar a vida como um dom. A gente passa a ver a vida como um obstáculo. Essa mentalidade aparece quando os filhos eles passam a ser considerados um problema. É um problema para os meus projetos pessoais, né? E São João Paulo II ele fala mesmo. Nesse Humanae Vitae, por exemplo, ele vai dizer que o amor conjugal exige lá dos esposos uma consciência da missão do que é ser pai, mãe, do que é da paternidade responsável. O problema é isso hoje, não tem essa dimensão também, né? Percebe que a igreja nunca ensinou a irresponsabilidade. Ela fala de uma paternidade, de uma maternidade responsáveis. Discernimento não significa você se fechar. Eu vou me fechar ao dom da vida porque eu não tenho como assumir essa responsabilidade. Será que não? Será que não é só individualismo da sua parte? E Santa Edith Stein, ela também oferece uma reflexão belíssima para a gente sobre a mulher. E ela vai falar sobre essa questão dessa vocação feminina. Ela afirma que existe uma disposição que é própria da ânima, né, da alma feminina, para acolher, para proteger, né, para favorecer ali que a pessoa cresça e de uma forma inteira, né? Para ela, a mulher ela possui uma vocação natural para cuidar. E essa maternidade pode ser tanto biológica, mas também espiritual. Por isso, uma mãe, ela gera filhos. Uma professora, por exemplo, ela vai gerar conhecimento, uma catequista, ela vai gerar novos discípulos ali para Deus, né, para a igreja. Uma religiosa, por exemplo, no meu caso, eu não gero filhos espirituais, né, mas eu gero filhos, eu não gero filhos biológicos, né, mas eu gero filhos espirituais. Então, há algo profundamente inscrito no coração da mulher, né? Essa capacidade de gerar vida. E toda geração, gente, ela exige essa abertura. Não existe parto sem abertura e sem dor. Não existe nascimento sem entrega. Não existe vida nova sem dor. Não tem. Talvez seja por isso que toda mulher viva muitos partos, né, ao longo da sua existência. Eu mesma, como mulher consagrada, como eu falei, eu não gero filhos biologicamente, mas quantos partos eu já vivi, Deus já me pediu para que... Quantas vezes eu precisei me abrir, deixar morrer meus próprios projetos, suportar as renúncias, as incompreensões, os sacrifícios. Para quê? Para que pudesse nascer aquilo que Deus sonhava na minha missão. Ou seja, cada vocação possui seus partos. Cada missão tem as suas dores. Cada obra de Deus ali nasce de um coração que aceitou se abrir. E São João Paulo II, mais uma vez, que eu gosto muito dele para falar sobre esse tema, né? Em Mulieris Dignatem, ele vai dizer que a mulher não pode encontrar-se a si mesma senão doando-se por amor aos outros. Eu me encontro quando eu me dou. Olha que lindo. Talvez essa crise da maternidade revele algo ainda muito maior, né? Que é uma crise da capacidade que a gente tem de amar, de se entregar. É isso que está afetando hoje a nossa vida. A gente quer colher frutos sem passar pela poda. A gente não quer sofrer, né? A gente quer amar sem sofrer. Quer realizar grandes coisas sem morrer para nós mesmas, nós mesmos. Mas o Evangelho nunca prometeu isso, gente. Renuncie a si mesmo. Tome sua cruz, vem. Não é por acaso que as taxas de natalidade estão diminuindo cada vez mais aí nos países, né? Inclusive no Brasil. Quando a vida deixa de ser vista como uma bênção e passa a ser tratada como uma ameaça, né? Um incômodo, algo que mudou profundamente o coração da sociedade ali, né? Nossa, não é? Então a igreja ela vai reconhecendo o quê? Todas as dificuldades econômicas, vai reconhecer, como eu disse, emocionais, sociais de uma família, que uma família enfrenta,
mas continua proclamando, que a vida humana é um dom de Deus. E no final, talvez a pergunta não seja apenas: por que tantas mulheres não querem mais ser mães? Talvez a pergunta seja profunda, mais do que isso. Nossa sociedade ainda acredita que vale a pena entregar a própria vida por amor? Porque toda vocação cristã, seja no matrimônio, na vida religiosa, passa exatamente por esse caminho. Quem foge da entrega vai empobrecendo no amor. Quem aceita viver ali os seus partos espirituais, vai descobrindo que Deus sempre vai fazer gerar uma nova vida. E eu quero terminar aqui cantando mais uma vez esse refrão, que vem da família de Santa Teresinha, do Menino Jesus. Deus o primeiro a ser servido. Uma mulher que reconhece Deus em primeiro lugar na sua vida é uma mulher que se abre à vida, que não tem medo de pagar o preço por amar e de ser ali uma participante da criação de Deus, oferecendo a Deus o seu ventre para que Deus possa gerar nele um filho amado, um novo filho amado. Então, nós ficamos por aqui, mas tem muito mais no programa de hoje, não sai daí não. E vamos cantando: meu Deus, o primeiro a ser servido, o meu grande amor. Assim como Santa Zélia cantou, eu quero declarar hoje, comigo, vem. Meu Deus, o primeiro a ser servido, meu Deus, o meu grande amor. Toda a minha casa pertence a ti, meu Deus. Teus planos seguirei como mãe e esposa, te honrarei. Minha família é templo de amor. Somos teus, Senhor. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus, Maria deixou. Um sonho de mãe, Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu pra seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Eita, mãe, ela tá com a gente, é mãe, acolhe. Querido, querida, bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Sopra em Nós na TV Evangelizar. E esse bloco é especial porque a gente tira algumas dúvidas aqui da galera. Você pode mandar o seu videozinho, sabia disso? Você pega o seu celular aí, e anota já o número que eu vou pedir pra galera colocar na telinha aqui, 41 3221 6060. 41 3221 6060. Entre em contato com a gente nesse WhatsApp. Você vai lá no tópico testemunho e fala: esse vídeo é para o programa Sopra em Nós, lá com a irmã Ana Paula. Vai chegar aqui para minha produção e a gente vai poder transmitir aqui a sua dúvida e a gente vai responder e conversar sobre esse tema, tá bom? Só pegar o celular e gravar, grava e manda o vídeo pra gente. Irmã, oi, eu sou fulano, tal, e eu falo de tal lugar e gostaria de saber isso da senhora, beleza? Manda pra gente a sua pergunta aí, E eu não sei se você faz parte da família Evangelizar, essa TV abençoada. Vem com a gente, se torne um associado dessa obra, seja você também um sócio evangelizador e ajuda a gente aí a levar cada vez mais a palavra de Deus para tantas e tantas pessoas, Só você ligar no número que está aparecendo aqui, e você se torne hoje um associado
da obra Evangelizar. Ah, irmã, mas eu não quero me associar, mas eu quero ajudar. Como é que eu faço? Vou pedir para a produção colocar um QR Code aí na tela, para você colocar aí, ó, o seu celular no QR Code e faça a doação que você puder, que você sentir no seu coração hoje. Minha filha, fazendo com caridade, com bondade no coração, ixi, Maria, vale muito para Deus, não é? Obrigada, Deus te abençoe e recompense. E sem mais delongas, vamos para as nossas perguntas de hoje. Simbora! Oi, irmã Ana Paula, meu nome é Daniel Martins e a pergunta que eu faço para você é a seguinte: qual a diferença entre o perdão da confissão e do ato penitencial durante a missa? Responde aí pra gente. Oh, Dani, obrigada pela sua pergunta, meu filho. Deus abençoe. É uma pergunta bem interessante, né? Muita gente pensa que o ato penitencial da missa substitui a confissão, né? Não é assim. Logo no início da missa, a gente vai reconhecer que a gente é pecador, a gente pede perdão a Deus. E esse momento é um verdadeiro ato de arrependimento ali. E quando é sincero, né, alcança o perdão dos pecados veniais, ou seja, daqueles pecados que não comprometem a minha vida espiritual, no sentido assim, não rompe a minha amizade com Deus, né? Não é um pecado, não são pecados graves, são pecados veniais, né? Mas pecados graves, chamados pecados mortais, a gente precisa confessar. E aí precisa realmente recorrer ao sacramento da reconciliação. E foi o próprio Jesus Cristo, gente, que confiou esse poder aos apóstolos. A gente sabe disso, né? Eu falo muito sobre isso aqui no programa, mas eu gosto de falar e de repetir, né? Lá em João 20, 22, 23, aqueles a quem perdoardes os pecados, Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo e falou isso para eles. Não, a quem vocês perdoar os pecados serão perdoados. Então, o Catecismo da Igreja Católica também é muito claro, no número 1457, quando ele vai falar que a pessoa que também tem a consciência ali do pecado mortal, ó, conforme o mandamento da igreja, todo fiel, depois de ter chegado à idade de discernimento, é obrigado, pelo menos uma vez por ano, a confessar seus pecados graves, dos quais tem consciência, né? E não pode tomar a Sagrada Comunhão aqui, ó, não deve tomar a Sagrada Comunhão sem receber previamente a absolvição sacramental, aquele que tem consciência de ter cometido um pecado mortal. Ah, irmã, então só quem tem pecado mortal que tem que confessar? Não. A igreja vai recomendar a confissão frequente, mesmo, isso aqui é no mínimo uma vez por ano, né? E ela vai recomendar a confissão frequente, né, dos pecados veniais também, né? No próprio catecismo, lá no 1458, vai falar sobre isso, né? Se você for mais para frente aqui, ele vai falar, ó, apesar de não ser estritamente necessária a confissão das faltas cotidianas, pecados veniais, é vivamente recomendada pela igreja essas confissões. A igreja recomenda, né? A confissão é muito mais do que simplesmente um pronto-socorro para situações graves. Ela é um caminho permanente de conversão. Então, além do perdão, o sacramento da confissão, ele vai comunicar uma graça própria para a gente poder também combater os pecados. E esses pecados veniais que vão se repetindo cada vez mais em nossa vida, com mais frequência, né? Por isso, nunca devemos deixar de nos confessar. Por isso que quem ama esse sacramento, ele não se confessa apenas porque é obrigação, né? Não é isso. Até porque uma das matérias que é válida para considerar a confissão válida é o arrependimento sincero. Mas a gente precisa confessar para quê? Para crescer na santidade. Na confissão, acontece algo único. Além do nosso arrependimento ali, a gente recebe a absolvição dada pelo sacerdote. E ele age na pessoa de Cristo, em persona Christi. O sacerdote, ele não perdoa em nome próprio. É o próprio Cristo que perdoa ali por meio do ministério que confiou, né, que confiou à igreja. E no Catecismo da Igreja, vai nos ensinar que somente Deus perdoa os pecados, mas porque Jesus é o Filho de Deus, ele disse de si mesmo, o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados. E confiou esse poder aos apóstolos, né, os seus sucessores. Então, qual é a diferença? Que no ato penitencial, ele vai nos preparar para celebrar a Eucaristia ali naquele momento. A gente pede perdão a Deus para sermos menos indignos, né, de receber Jesus ali. Porque a gente peca todo dia, né? E já a confissão é um sacramento instituído por Jesus, no qual a gente recebe a absolvição sacramental e a gente ali já a gente é reconciliado com Deus, né, e com a igreja. Lembrando que o arrependimento sincero
é o mais importante, é a matéria necessária, né? Porque não adianta você ir lá só por obrigação, sem arrependimento sincero. Não é um passe de mágica, né? É o coração contrito ali, tanto no ato penitencial quanto na confissão. Precisa ter arrependimento sincero. Na confissão, a gente bate a porta de Deus ali com humildade, pedindo, né, a sua misericórdia, e Cristo, ele abre a porta, ele vai nos abraçar, e aí, pela autoridade dada ao sacerdote, ele diz: eu te absolvo de teus pecados. Vai em paz, né? A confissão não foi dada por Jesus apenas para tirar o pecado, ela foi dada para transformar o pecador, entende? Ela não é um peso, ela é um encontro com a misericórdia de Deus. Quem experimenta esse sacramento vai descobrindo que não existe maior alegria do que recomeçar a vida com a alma limpa, gente. Não tem coisa melhor, né? Simbora que a próxima é uma caixinha de pergunta da Louise Gonçalves. Ela pergunta assim: quais são as bases bíblicas e históricas que sustentam o dogma da virgindade perpétua de Maria? Boa pergunta, né? Quais são os fundamentos que sustentam, né, esse dogma? Bom, o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora tem como fundamento a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. E afirma que o quê? Nossa Senhora, primeiro que a gente precisa entender, né? Ela foi virgem antes do parto, durante o parto e após o parto. Bom, biblicamente, você não vai encontrar na Bíblia uma frase lá dizendo Maria permaneceu sempre virgem. Não vai ter isso escrito na Bíblia, né? Mas há fundamentos que a igreja lê de forma ali, podemos dizer, tipológica mesmo, e que vai mostrando coerência com o conjunto da revelação. Por exemplo, em Lucas 1,34, Maria responde ao anjo: como acontecerá isso, se eu não conheço o homem? E a tradição vai entender essa expressão já como um sinal de uma disposição de virgindade. Eu não conheço o homem. Ela já era virgem, ok? Então, já uma virgindade já assumida. Lá em Isaías 7,14, a profecia vai dizer: a virgem conceberá, a virgem conceberá. Está vendo? Biblicamente falando, já está dizendo. E essa passagem é prefiguração da Virgem Maria. A virgem conceberá. Entendido pela igreja ali como já apontando o quê? Para o nascimento extraordinário. Lá em Ezequiel 44:2 vai falar da porta do santuário, que permanecerá fechada porque o Senhor passou por ela. Ou seja, o Senhor passou por ela, mas ela permanece fechada. Não tem ruptura na virgindade de Nossa Senhora na hora do parto, entende? Então, tem textos bíblicos que vão levando ao Sagrado Magistério essa compreensão. Então, foi considerado pelos padres da igreja como essa figura simbólica da virgindade pós-parto também de Nossa Senhora ali. E no Novo Testamento, quando vai falar lá dos irmãos de Jesus, Nossa Senhora teve outros filhos, porque está lá os irmãos de Jesus, né, Juanzinho? O povo fala, né? Os irmãos de Jesus, foi até ele com Nossa Senhora, né, Jean? Não, é uma questão de interpretação adequada da Sagrada Escritura, né? Na Bíblia, quando fala irmãos, significa o quê? Na tradição, é parentes próximos, né? Primos. Ou seja, não significa necessariamente filhos biológicos de Maria. Tanto que em João, lá em João 19, Jesus vai confiar o discípulo amado, falando para ele: ó, eis aí a tua mãe. Só nesse gesto ali, na própria patrística, o que os padres da igreja foi entendendo? Reforça o quê? A compreensão de que Nossa Senhora não teve outros filhos biológicos, senão estava lá com ela no pé da cruz. Jesus estava morrendo, os irmãos dele, você acha que não ia estar lá? Não é? Ia ter, tá claro. Então, não tem lógica esse negócio que Nossa Senhora teve outros filhos, entendeu? Você descarta isso. Historicamente, a fé na virgindade perpétua aparece muito, muito cedo na igreja. Já lá no século II, ali, tem textos ali, por exemplo, do Proto-Evangelho de São Tiago, embora seja um texto apócrifo, já testemunha uma crença antiga e afirma a virgindade de Nossa Senhora no parto. Nos padres da igreja, por exemplo, Santo Inácio de Antioquia, Santo Irineu, Santo Ambrósio, São Jerônimo, sobretudo São Jerônimo, ele vai defender fortemente essa doutrina, né? Jerônimo, ali no confronto com Euvídio, ele argumentava, né, que a tradição apostólica sempre sustentou a virgindade perpétua
de Nossa Senhora. Santo Agostinho também afirmava claramente essa fé como recebida da Igreja Universal. Então, no magistério, o dogma ele foi explicitamente afirmado pelo concílio lateranense ali, em 649, com o Papa Martinho I, que ensina que Nossa Senhora concebeu sem a corrupção da virgindade, permanecendo virgem antes, durante e perpetuamente depois do parto. O Catecismo da Igreja Católica também, se você vai pegar aqui dos números 496, aqui, 496, eu não vou ler agora que não tem tempo, mas se você pega do 496 até o 500, vai falar sobre a virgindade de Maria, Maria sempre virgem. Então, tem textos aqui que vão poder te ajudar muito a esclarecer, tá bom? Essas afirmações. Essa afirmação ela não é uma ideia isolada, né? Ela é uma convicção de que nasce da leitura da Escritura, na tradição da igreja, testemunhada ali pelos padres e confirmada pelo magistério. É assim que a igreja vai contemplar Nossa Senhora, totalmente de Deus, totalmente entregue ao mistério da encarnação, sem divisão de coração ou de vida. Ok? E é isso. Resumindo, em 3 pontos, a Virgem antes do parto, Maria não conhece homem, isso está explícito lá em Lucas 1, né, como acontecerá isso, beleza? Como eu falei aqui, que aqui a fé da igreja vê a concepção, vê a própria concepção virginal de Nossa Senhora Cristo, não vem de uma iniciativa humana, mas da ação do Espírito. E aí, ponto 2, vamos lá, para finalizar. Durante o parto, a igreja ensina que o nascimento de Cristo não feriu a integridade virginal de Maria. Em linguagem simples, né, aquele que nasce não rompe aquilo que ele mesmo santificou. Né? O argumento clássico usado pelos padres, muito citado na tradição latina, é este. Né? Se o Filho de Deus nasce de forma milagrosa no ventre, o modo de nascer também dele é milagroso. Né? Deus não pode fazer nada? Claro que pode. E, terceiro, para acabar, a virgem após o parto, porque a igreja vai sempre entender que Maria não teve outros filhos, não viveu união conjugal depois de Cristo. Aqui entra a leitura clássica dos padres da igreja, né? Cristo é o único filho da Virgem Maria, é o único filho. Não por necessidade biológica, mas por uma coerência mesmo, né? Com a vontade de Deus. Beleza? Então, ficamos por aqui. E, não sai daí não, porque no próximo bloco... nós vamos nos encontrar com o Filho de Maria. Nós vamos estar diante de Jesus para podermos derramar diante dele o nosso coração e pedir realizações de cura, milagres sobre a nossa vida e sobre as nossas famílias. E vamos saindo, cantando mais uma vez em cada mulher, olhando para Nossa Senhora. Canta comigo, reza comigo. Volto daqui a pouco, hein? Vai lá. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus, Maria deixou. Um sonho de mãe, Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu para seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. A TV Evangelizar também está no TikTok. Segue a gente por lá. Meu Deus, te dou meu coração. Por favor, a fim de que nenhuma criatura
possa possuí-lo. Meu Deus, te dou meu coração, toma-o por favor, a fim de que nenhuma criatura possa possuí-lo, mas somente vós, meu bom Jesus, somente vós, meu bom Jesus. Deus é o primeiro a ser servido nesta casa, Ele é o nosso tudo, sendo assim nada nos falta. Olhamos pro céu, nosso lugar não é aqui, não. Só o amor eterno dá sentido às nossas lágrimas, e quando Deus se cala, confiamos em sua graça. Seguimos unidos, apaixonados por Deus, até o fim. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Querido, querida, diante de Jesus sacramentado, eu já comecei a rezar com as mesmas palavras que Santa Zélia Guerrin, a mãe de Teresinha, rezava com as filhas dela todas as manhãs. Meu Deus, te dou meu coração, tomai-o por favor, a fim de que nenhuma criatura possa possuí-lo, mas somente vós, meu bom Jesus. Eu posso dizer a você, muitas vezes o seu coração tem optado pela morte, porque você se esqueceu de deixar o seu coração ser possuído por Jesus. O seu coração está cheio de muitas coisas, muitas pessoas que muitas vezes não sabem te valorizar. Você deixou entrar muita coisa no seu coração e se esqueceu do principal. Você se esqueceu de que aquele que deu a vida por você, que te ama de verdade, é o único que pode fazer você plenamente feliz. Toma o meu coração, fala isso para Jesus hoje: Senhor, toma o meu coração. Assim como Zélia, aquela mãe, chegava para as filhas dela e dizia: filhas, vamos rezar, vocês já entregaram o seu coração para Jesus hoje? Era isso que ela falava todas as manhãs quando acordava suas filhas ali na cama. Você já entregou o seu coraçãozinho para Jesus hoje? Muitas vezes o seu medo de ser mãe é porque o seu coração ainda não é de Deus. O seu coração ainda está fechado para a verdadeira vida. Ele é a vida. Você está diante da vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Por isso tudo aquilo que é morte não é de Deus. Por isso que a morte foi vencida. Por isso que a morte foi tragada pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Não aceite mais espírito de morte na tua vida. Não aceite mais a cultura de morte na tua casa. O teu coração foi criado para amar. Você que é homem e que muitas vezes, e Deus me mostra aqui homens, Deus me mostra homens que estão escutando agora essa ministração, que estão rezando comigo e que algumas vezes chegaram a indicar o aborto para suas namoradas. E
E até mesmo o Senhor me mostra até mesmo para sua esposa, porque você não quer ter filhos. O Senhor olha nos teus olhos, homem. Meu filho, o que você quer da vida? O que você pretende da tua vida, fazer da tua vida, se você nega a vida? Por isso, deixa Jesus tocar o teu coração, te dar um profundo, verdadeiro arrependimento nesse momento. Nós estamos aqui diante do Senhor da vida e diante dEle. Nós queremos permitir que o nosso coração seja possuído e que Deus seja o primeiro a ser servido. Um coração possuído pelo amor verdadeiro, um amor que sofre, um amor que paga o preço por amar. Um amor que não tem medo de enfrentar o sacrifício, de gerar, de cuidar de um outro ser, de dar a vida a um outro ser. Um amor da cruz. Jesus, que o lema da família Martã possa ser o lema da minha casa hoje. Diga isso, Jesus. Seja o primeiro a ser servido na minha casa. Deus é o primeiro a ser servido nesta casa. Ele é o nosso tudo. Sendo assim, nada nos falta. Olhamos pro céu. Nosso lugar não é aqui. Só o amor eterno dá sentido às nossas lágrimas. E quando Deus se cala, confiamos em sua graça. Seguimos unidos, apaixonados por Deus até o fim. Tudo aquilo que está destruindo as famílias, eu coloco diante do teu império, Jesus, nesse momento, e te peço que o Senhor possa neutralizar todas as forças malignas que se levantam contra as famílias, contra as mães. Mulheres, Senhor, que estão agora rezando comigo e estão pedindo o dom da maternidade, que estão te suplicando, Jesus, a graça de serem mães. Oh, Senhor, eu te suplico agora, toca, Senhor, no ventre desta filha, Senhor, que clama agora o dom da maternidade, e dê a ela esta graça, Jesus. Dê a esta casa, Senhor, uns filhos, Senhor, que este matrimônio seja fecundo, porque Tu és o Senhor da vida. Vai tocando em mulheres gestantes, Senhor, que estão rezando comigo nesse momento, que estão com a mão, Senhor, na barriga, e o bebê até mesmo estremece, porque esse bebê é batizado no Teu Espírito. Assim como Maria saudou Isabel e aquela criança mexeu no ventre, João mexeu no ventre de Isabel, eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito agora possa penetrar agora todas as gestantes, esses bebês, Senhor, que estão ali sendo gerados. Senhor, eu te suplico que possam nascer sadios, que possam crescer sadios, segundo o Teu coração. Eu entrego, Jesus, todas as mulheres que se fecham à vida, todas as mulheres que não querem mais ser mães, que estão enganadas pelas ideologias mundanas, eu coloco aos Teus pés. Tira a cegueira, Senhor. Arranca, Jesus, arranca, Senhor Jesus, tudo aquilo que está impedindo estas mulheres de enxergar com clareza a essência delas, a beleza de ser mulher, a beleza de ser mãe, a beleza de gerar, Senhor. Sim, elas são participantes da criação, quando elas dizem sim a um novo ser, a uma nova criatura, a um novo filho, uma nova filha amada Tua. Jesus, eu te peço, vai quebrando todas as mentiras na vida, na mente, no coração de muitas mulheres nesse momento. Vai despertando essas mulheres para uma nova vida, Senhor. Cura, Senhor. Cura também as decepções amorosas que elas viveram. Muitas que estão rezando comigo agora, Jesus, se fecharam a vida por conta de tantas traições. Mulheres que já foram violentadas, Senhor. Mulheres que já foram espancadas, Senhor. Mulheres que muitas vezes são violentadas no matrimônio, Senhor, e não conseguem engravidar diante de tantas situações também que estão vivendo. Jesus, eu te suplico agora, meu Deus,
Vai realizando o teu milagre nesses matrimônios, Senhor. Vai quebrando tudo aquilo que não é teu na vida, Senhor, matrimonial destas filhas, Senhor. E que possa, Jesus, prevalecer a tua graça, o teu poder na vida destas mulheres. Não permita, Jesus, que o inimigo prevaleça. Não permita que o inimigo vença. Não permita que a morte vença sobre as nossas casas. Não permita, não permita. Porque o Senhor é o primeiro a ser servido na minha casa. A minha casa é tua. A minha casa é tua, Jesus. Canta comigo mais uma vez. Deus é o primeiro. Deus é o primeiro a ser servido nesta casa. Ele é o nosso tudo. Ele é o nosso tudo. Sendo assim, nada nos falta. Olhamos para o céu. Olhamos para o céu. Nosso lugar não é aqui. Só o amor eterno dá sentido às nossas lágrimas. Só o amor eterno dá sentido às nossas lágrimas. E quando Deus se cala, confiamos em sua graça. Seguimos unidos, apaixonados por Deus até o fim. Senhor, eu te peço que o Senhor dê um profundo arrependimento a todas as mulheres que desistiram de seus filhos. O Senhor sabe que essas mulheres, Senhor, não conseguem dormir bem. Por quê? Porque elas não simplesmente mataram um filho. Elas simplesmente, primeiro, estão vivendo uma morte interior profunda, porque só mata quem primeiro morre por dentro. Só é capaz de matar quem primeiro já está morto por dentro. Jesus, eu te peço, dê um profundo arrependimento a estas filhas. Um arrependimento verdadeiro. Mas esse arrependimento, Senhor, vai gerar vida no coração dessas mulheres. Elas vão procurar um sacerdote, elas vão se confessar. E elas vão se abrir à vida e elas vão viver, Senhor, a partir da tua vontade. Elas vão reconquistar a vida, Jesus, que elas perderam. Eu te suplico, Senhor. Eu te imploro, Senhor, que hoje a vida possa vencer em nós. Teu amor vença em nós. A tua graça vença em nós. Obrigada, Senhor, por tantas graças derramadas sobre nós aqui hoje. Obrigada, Senhor, por cada detalhe deste programa que tem gerado vidas. Esse programa tem gerado vidas. Tem combatido tanta morte, porque Tu és o Senhor deste programa. Tu és o Senhor da TV Evangelizar. Tu és o Senhor da vida de cada músico que está sempre aqui comigo, do Juan, do Jean, do Jonas, do Sassá. Tu és o Senhor da vida de cada pessoa que faz parte, desde aquele que colocou aqui, Senhor, estas flores, desde aquele, Senhor, que acendeu esta vela, que limpou esse lugar, Senhor. Oh, meu Deus, cada detalhe, aqueles que estão escondidos ali, Senhor, atrás das câmeras, Senhor, na produção da direção, na sala de comando, todos, Senhor, são teus. Obrigada pela vida de cada um, pelo sim de cada um, para que esse programa possa acontecer, Senhor. Para que tantos frutos, Senhor, sejam colhidos através do sim de cada filho que está aqui, de cada filha que está aqui. Tua é a honra, Tua é a glória por tantas graças hoje sendo derramadas na vida de tantas mulheres, pais, de tantas famílias, Senhor. Obrigada porque o Senhor expulsa a morte das nossas vidas hoje. Obrigada porque estamos sendo reconstruídos na Tua presença. Muito obrigada, Jesus. Tu é a honra, Tu é a glória. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vamos encerrando aqui o programa Sopra em Nós, agradecendo a Deus por tudo, agradecendo a você que tem rezado comigo aqui a cada programa. Te espero aí no próximo. Com a graça de Deus estaremos aqui rezando, proclamando as maravilhas de Deus. E divulgue esse programa. Vai lá no YouTube da TV Evangelizar, divulgue esse programa.
para as pessoas que você conhece, para que mais pessoas possam experimentar o poder de Deus através dessa TV abençoada. Ficamos por aqui na presença de Jesus, cantando mais uma vez esse refrão. Esse refrão que era o lema da família Martã. Deus é o primeiro a ser servido. E que esse refrão possa ser realmente rezado por você. Tá lá no meu YouTube, Irmã Ana Paula Oficial. Vai lá, reza com essa canção, o primeiro a ser servido. E vamos juntos declarar que a vitória de Deus está sobre a nossa casa. Deus é o primeiro a ser servido nesta casa. Ele é o nosso tudo, sendo assim nada nos falta. Olhamos pro céu, nosso lugar não é aqui. Só o amor eterno dá sentido às nossas lágrimas. E quando Deus se cala, confiamos em sua graça. Seguimos unidos